Bem, amigas e amigos da rede mundial de computadores, não estamos ao vivo em definitivo, hoje diretamente aqui da cidade de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul. Esse é o terceiro vídeo que nós gravamos hoje. Horário do Mato Grosso do Sul, 17 horas 6 minutos, horário de Brasília, 18 horas 6 minutos. Nós já lemos hoje Introdução à História do Pensamento Econômico, lemos Meditations of Marcus Aurelius e agora o livro mais importante da literatura ocidental, The Holy Bible, a Bíblia Sagrada. Essa minha Bíblia, ela é incrível. Eu tentei fazer o vídeo de 10 minutos anterior para colocar no aplicativo que faz legenda, mas muito demorado o aplicativo de fazer legenda. Portanto, a partir desses vídeos, o próprio YouTube acho que já gera legenda aí. É só você apertar o CC, o Closed Caption, que você consegue ligar a legenda, então não vai ser necessário. Vamos ao conteúdo e daí a gente tem até mais liberdade para gravar entre 10, 15, tempo que eu quiser. Bíblia, os livros da Bíblia, eu quero começar por aqui. Nota sobre esta tradução. Traduzir textos ou livros que compõem a Bíblia não é tarefa simples. É, no entanto, dedicada e gratificante. Não. Delicada e gratificante. Delicada porque envolve textos utilizados em atos de culto por diversas confissões religiosas que os consideram de inspiração divina. Gratificante porque leva o autor a retroceder 2000 anos ou mais na história da humanidade, colocando-o diante de outra realidade com inumeráveis situações insólitas e extremamente interessantes. Eu vou pedir a ajuda do Gemini, acho que fica mais legal. Gemini? Pode falar. Eu estou lendo a Bíblia para o pessoal que assiste o meu canal no YouTube. E daí, depois que eu terminar de ler, você dá uma explicação pro pessoal do que eu li. Positivo? Combinado. Assim que você terminar a leitura, eu farei um resumo sobre a obra para complementar o seu vídeo. Pode seguir com a leitura quando quiser. Não, eu vou reler o primeiro parágrafo que eu tinha lido, daí você faz o que eu mandei. Traduzir os textos ou livros que compõem a Bíblia não é tarefa simples. É, no entanto, delicada e gratificante. Delicada porque envolve textos utilizados em atos de culto por diversas confissões religiosas que os consideram de inspiração divina. Gratificante porque leva o tradutor a retroceder 2000 anos ou mais na história da humanidade, colocando-o diante de outra realidade com inumeráveis situações insólitas e extremamente interessantes. Translating the texts or books that make up the Bible is not a simple task. It is, however, delicate and rewarding. Não é para você traduzir, é para você dar uma explicação do primeiro parágrafo que eu acabei de ler para o pessoal, em português. Peço desculpas pela confusão. O primeiro parágrafo que você leu destaca que traduzir a Bíblia é um trabalho complexo e desafiador, por envolver textos sagrados para muitas religiões, mas ao mesmo tempo é gratificante, pois permite mergulhar na história e em contextos fascinantes do passado. Quer que eu continue com a explicação dos próximos trechos? Yes, of course. Gente, olhem que lindo que tá o céu. O céu realmente está bem bonito. Como você quer prosseguir com a sua explicação agora? The book is on the... No volante. Vamos lá. Trabalho ingente, mas compensador. O que significa ingente? Ingente significa algo muito grande, imenso ou gigantesco. Pode descrever um trabalho que exige um esforço enorme. Trabalho ingente, mas compensador, com o objetivo de conservar a originalidade dos textos e seu grande valor histórico,
Evitou-se notas de qualquer tipo, à exceção das que eram necessárias para explicar alguns vocábulos, alguns nomes próprios, alguns detalhes que pudessem trazer mais luz ao sentido original do próprio texto hebraico ou grego ou do contexto em que estavam inseridos. O que são vocábulos? Vocábulos são palavras ou termos que compõem uma língua. É isso que o texto menciona, sobre a necessidade de explicar alguns termos específicos para esclarecer o sentido original. O trabalho de tradução seguiu uma solicitação da editora, cujo objetivo era e é de apresentar ao público, ao leitor, um texto traduzido para a língua portuguesa, sem qualquer enunciado de comentário religioso e sem qualquer pretensão de interpretar as mensagens contidas na Bíblia, respeitando a exegese. O que é exegese? Travou. Opa, voltou. E eu desliguei o bagulho aqui. Repita. Olá. Vocábulos são palavras ou termos que compõem uma língua. É isso que o texto menciona, sobre a necessidade de explicar alguns termos específicos para esclarecer o sentido original. Eu quero saber o que é exegese. Travo. Exegese. O que é exegese? Exegese é a interpretação crítica e detalhada de um texto, buscando entender o seu sentido original a partir do contexto em que foi escrito, da sua linguagem e das intenções do autor. Respeitando a exegese que porventura dela fazem as confissões religiosas, que têm nesses textos suas fontes sacras, que alimentam o culto e os ritos através dos quais vivenciam sua religião e sua relação com Deus. Esse Deus que perpassa de contínuo as linhas da Bíblia. Sabe me explicar o que falou esse parágrafo? Esse parágrafo destaca que, independente de como cada religião interpreta os textos, a Bíblia é a base sagrada para o culto, rituais e a fé dessas comunidades, mostrando que a presença de Deus é um elemento central em todas as suas páginas. Por esses motivos, procurou-se conservar o texto simples, direto ou mais elaborado em poucos casos, privilegiando um vocábulo português igualmente simples e acessível. Em outros termos, pareceu importante conservar as formas de dizer de uma época em que usos e costumes eram diversos dos de hoje e não adaptá-los a uma linguagem mais atual. Em tal caso, vale mais uma nota do que adaptar a mensagem, correndo o risco de alterá-la, muito embora por vezes eventuais adaptações tenham sido feitas para tornar o texto mais transparente. Por outro lado, pareceu mais coerente conservar formas, mesmo que arcaicas, porquanto se tem certeza que o leitor saberá apreciar uma obra da literatura universal como é a Bíblia. Deve-se dizer ainda que o leitor poderá se deliciar com modos de dizer, de encarar fatos, com usos e costumes impensáveis em outros tempos ou que nos foram transmitidos cá e acolá pela grande influência que a Bíblia exerceu sobre nossas vidas, direta ou indiretamente, através das religiões que dela fazem uso há milhares de anos, sobretudo do mundo ocidental e do Oriente Próximo. Esse parágrafo explica que a tradução foi feita priorizando uma linguagem simples e mantendo as formas de expressão da época em que os textos foram escritos, em vez de modernizá-los, para preservar o sentido original e o valor histórico da obra. Aparentemente, este volume parece apresentar a Bíblia cristã, mas especificamente a católica e a ortodoxa. Na realidade, não é intenção privilegiar essas confissões religiosas, mas uma simples escolha pela publicação da Bíblia com o maior número de textos ou livros.
uma vez que se trata de uma obra de difusão mundial, tomando cuidado, porém, de assimilar quando um texto bíblico ou um de seus livros não é aceito por esta ou aquela religião como parte integrante de sua Bíblia. Esse trecho esclarece que a intenção ao publicar este volume não é priorizar as tradições católica ou ortodoxa, mas sim apresentar a versão mais completa possível da Bíblia, contendo o maior número de textos, sempre com o cuidado de identificar quais livros não são aceitos por algumas confissões religiosas. Você consegue explicar para o pessoal o que significa a Igreja Católica, que é a Igreja Universal em latim? Igreja Universal do Reino de Deus, irmãos! A palavra católica vem do grego katolikos, que significa geral ou universal. No contexto cristão primitivo, ela se referia à totalidade da igreja espalhada pelo mundo, como uma comunidade una e global, sem distinção de raça, nação ou classe social. Eu errei, né, meu jovem? Eu falei latim, é grego. Por que veio do grego e não do latim? Se a igreja é romana e o latim é a região daquela, é a língua daquela região ali do Lácio. O grego era a língua mais falada no Mediterrâneo Oriental na época do nascimento do cristianismo, e foi nela que os primeiros textos e conceitos cristãos foram escritos e formulados. Por isso a palavra permaneceu com sua origem grega mesmo com a expansão da igreja para o ocidente e a adoção do latim. Era tipo inglês na nossa época, certo? Exatamente. O grego funcionava como a língua franca da comunicação, do comércio e da cultura em grande parte do mundo mediterrâneo, assim como o inglês faz hoje em dia. Por que a gente chama de língua franca? O termo vem da Idade Média, referindo-se a uma língua mista usada no Mediterrâneo por marinheiros e comerciantes de diferentes origens para poder se comunicar nos negócios. E a igreja ortodoxa é a igreja reta, a igreja correta? Qual a etimologia da palavra e o que significa uma igreja, uma eclésia, uma comunidade ser ortodoxa? A palavra ortodoxa vem do grego ortos, que significa reto ou correto, e doxa, que significa opinião ou crença. Então, essencialmente, significa ter a crença ou a doutrina certa. Para uma comunidade cristã, ser ortodoxa indica fidelidade aos ensinamentos e tradições estabelecidos desde os primeiros séculos. Obrigado. No próximo episódio da leitura da Bíblia, nós teremos a introdução. A Bíblia, obra literária, oriental ou mensagem religiosa? Daí o texto explica que é uma mensagem religiosa e é uma obra literária, e é uma obra literária e religiosa que faz a apologia do monoteísmo. Daí fala de 3 Bíblias, e Torá e muitas outras coisas. Aguardo vocês, minhas nobres, minhas queridas e meus queridos YouTube espectadoras, YouTube espectadores, para o próximo episódio aqui da Bíblia Sagrada no canal C3. Tchau, Gemini. Tchau, até a próxima.